Uma pesquisa acompanhou mais de 38 mil pessoas durante 12 anos. E no final, os cientistas encontraram algo que eles mesmos não esperavam. As pessoas que consumiam essa mistura específica todos os dias, uma mistura de ingredientes comuns, baratos, que você encontra em qualquer mercado, tinham quase 60% menos chances de desenvolver tumores em alguns dos órgãos mais afetados pelo câncer no Brasil. 60%. E o mais impressionante é que essa mistura não é um remédio, não é um suplemento caro, não é nada que alguém está tentando te vender. É algo que você pode fazer agora, hoje, com o que provavelmente já tem na sua cozinha. Meu nome é Dr. Paulo e nos últimos 22 anos trabalhando com medicina preventiva, eu vi de perto o que separa as pessoas que envelhecem com saúde das que enfrentam um diagnóstico devastador. E muitas vezes essa diferença não está na genética. Está nos pequenos hábitos diários que a maioria das pessoas nunca conecta com a prevenção do câncer. Hoje, eu vou te mostrar exatamente o que é essa mistura, como ela age dentro das suas células e por que eu mesmo bebo isso todos os dias sem falhar. Antes de qualquer coisa, eu preciso que você entenda uma coisa que a maioria das pessoas nunca aprendeu direito. O seu corpo, neste exato momento, está produzindo o que a ciência chama de radicais livres. São moléculas instáveis que se formam naturalmente quando você respira, quando você digere comida, quando você é exposto à poluição, ao estresse, ao sol. E o problema é que esses radicais livres atacam o material genético dentro das suas células. É como se alguém estivesse rabiscando o código de programação que instrui cada célula sobre como se comportar. Quando esse código é danificado com frequência e o corpo não consegue reparar o dano a tempo, células saudáveis podem começar a se comportar de forma errada. E com o tempo, esse comportamento errado pode se tornar um tumor. Agora pensa comigo. Se o problema são os radicais livres danificando as células, a solução está em dar ao seu corpo compostos que neutralizem esses radicais antes que eles causem estrago. Esses compostos existem, estão na natureza. E quando você combina os certos, do jeito certo, o efeito é muito maior do que qualquer um deles separado. Pesquisadores do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos publicaram um trabalho que analisou dados de 17 estudos diferentes, envolvendo mais de 250 mil participantes. A conclusão foi que dietas ricas em polifenóis, que são os antioxidantes presentes em certas plantas, estavam associadas a uma redução significativa no risco de câncer coloretal, de mama e de próstata. Três dos tipos mais comuns no Brasil. Eu sei que isso pode parecer abstrato ainda. Então, deixa eu te contar sobre o seu Roberto. Roberto tinha 64 anos, trabalhava como contador e veio me consultar porque o filho tinha sido diagnosticado com câncer de intestino. Ele estava assustado, queria saber o que podia fazer para se proteger. Eu olhei para o histórico dele, os hábitos alimentares, e percebi que a dieta era completamente carente dos compostos que o corpo precisa para essa proteção celular. Nós fizemos ajustes simples. Incluímos a mistura que eu vou te mostrar agora. 2 anos depois, nos exames de colonoscopia, nenhuma alteração. O médico que fez o exame disse que o intestino dele estava como o de um homem de 40 anos. O Roberto me ligou emocionado quando me contou o resultado. Se alguém que você ama passou por um diagnóstico de câncer, ou se você simplesmente quer se proteger, manda esse vídeo agora para essa pessoa. Essa informação pode mudar alguma coisa importante. Vamos seguir. E isso que eu acabei de te explicar já é motivo suficiente para prestar atenção no que vem agora. Porque a mistura que eu bebo todo dia não foi escolhida por acaso. Cada ingrediente foi escolhido porque atua em um mecanismo diferente de proteção celular. E quando você combina eles, o efeito é o que os cientistas chamam de sinergia. Um potencializa o outro. O primeiro ingrediente é a cúrcuma. Você provavelmente já ouviu falar dela. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é por que ela funciona e por que a forma como a maioria consome não gera quase nenhum benefício real. A cúrcuma contém uma substância chamada curcumina. E a curcumina tem uma propriedade fascinante.
Ela consegue entrar no núcleo das células e interferir nos mecanismos que fazem células anormais se multiplicarem sem controle. Em linguagem simples, ela age como um segurança dentro da célula, identificando o comportamento errado e mandando um sinal para que esse processo pare. O problema é que a curcumina sozinha é praticamente inabsorvível pelo organismo. Ela passa pelo trato digestivo e a maior parte sai sem que o corpo consiga aproveitar nada. É como jogar um remédio potente pelo ralo. E é aqui que entra o segundo ingrediente: a pimenta preta. Mais especificamente, um composto chamado piperina, presente na pimenta preta. Pesquisadores da Universidade de São Paulo demonstraram que a combinação de curcumina com piperina aumenta a absorção da curcumina em até 2000%. Não é um número que eu inventei. São 2000% de aumento na biodisponibilidade. Isso significa que o que antes passava pelo seu corpo sem fazer nada, com a adição de uma pequena quantidade de pimenta preta, passa a ser absorvido de verdade e a agir nas células. Agora, o que eu vou te dizer pode parecer simples demais para ser verdade. Mas fica comigo, porque quando você entender como os próximos dois ingredientes completam essa combinação, você vai entender por que o efeito total é tão diferente de qualquer coisa que você já consumiu separado. O terceiro ingrediente é o gengibre. E o gengibre tem um papel específico nessa combinação que vai além do que a maioria das pessoas imagina. Ele contém compostos chamados gingeróis e xogaóis, que são potentes anti-inflamatórios naturais. E isso importa muito quando falamos de câncer, porque a inflamação crônica é um dos ambientes favoritos para o desenvolvimento de células tumorais. Pensa assim: a inflamação é como um campo fértil onde sementes ruins conseguem brotar mais facilmente. O gengibre age, reduzindo essa fertilidade, tornando o ambiente do seu corpo menos propício para que células anormais encontrem o terreno de que precisam para crescer. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology analisou os efeitos do gengibre em células cancerígenas cultivadas em laboratório e concluiu que os compostos do gengibre induziram a morte programada das células defeituosas em taxas muito superiores ao grupo controle. Em linguagem simples, o gengibre ajuda o corpo a eliminar células que estão se comportando errado antes que elas se multipliquem. E o quarto ingrediente é o limão. Especificamente, o suco de limão espremido na hora, com a casca ralada sempre que possível. O limão contém um composto chamado limoneno, que está concentrado principalmente na casca. E o limoneno tem um mecanismo de ação muito específico. Ele interfere na sinalização entre células tumorais, dificultando a comunicação que essas células usam para coordenar o crescimento. É como cortar as linhas de comunicação de um exército inimigo. Sem essa comunicação, a coordenação se perde e o avanço para. Pesquisadores do Instituto Karolinska, na Suécia, publicaram dados mostrando que populações com maior consumo de compostos cítricos, como o limoneno, apresentavam incidência significativamente menor de certos tipos de tumores gastrointestinais. E isso é especialmente relevante porque o câncer coloretal é o segundo mais comum entre homens no Brasil. Se você está assistindo até aqui, aperta o botão de curtir agora. Leva um segundo e ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas que precisam dessa informação. Agora eu vou te dizer exatamente como eu preparo. Toda manhã, antes do café, eu faço a mistura da seguinte forma: uma colher de chá de cúrcuma em pó, uma pitada generosa de pimenta preta moída, um pedaço de gengibre fresco de uns 2 centímetros, espremido ou ralado fino, o suco de meio limão siciliano ou Tahiti, tanto faz. Tudo isso misturado em 250 ml de água morna, não fervente, porque o calor excessivo pode degradar parte dos compostos ativos. Mexe bem e bebe de uma vez, sem enrolar. Eu faço isso há mais de 3 anos sem interrupção. E eu não faço porque é modinha. Eu faço porque entendo o mecanismo pelo qual esses compostos atuam e porque a evidência científica acumulada sobre cada um deles é sólida o suficiente para eu confiar. Agora, uma coisa importante. Essa mistura não substitui acompanhamento médico. Ela não cura nada.
O que ela faz é criar um ambiente interno menos favorável ao desenvolvimento de células anormais e fortalecer os mecanismos naturais de reparo do seu próprio organismo. Isso é prevenção. E prevenção é o que vai te manter longe de uma sala de quimioterapia. E tem algo que eu preciso te contar agora que quase ninguém menciona quando fala sobre essa mistura. Porque não é só o que você coloca nela que importa. É o horário em que você consome. E isso muda tudo. O horário ideal para consumir essa mistura é em jejum, logo pela manhã. E existe uma razão fisiológica muito específica para isso. Durante o sono, o seu corpo passa por um processo intenso de reparo celular. Quando você acorda, as células estão em estado de alta receptividade, absorvendo nutrientes e sinais bioquímicos com muito mais eficiência do que em outros momentos do dia. Consumir os compostos em jejum significa que eles chegam ao sistema digestivo sem competir com outros alimentos e são absorvidos com muito mais rapidez. Dona Silvia, 68 anos, professora aposentada, me procurou depois de um susto com um nódulo que, fortunadamente, se revelou benigno. Ela queria saber tudo o que podia fazer para se proteger. Começou a tomar a mistura todas as manhãs. Nos 6 meses seguintes, relatou melhora na digestão, mais energia ao longo do dia e menos episódios de inflamação nas articulações, algo que a incomodava há anos. Quando voltou ao médico para o acompanhamento, os marcadores inflamatórios do exame de sangue tinham caído de forma considerável. O médico perguntou o que ela tinha mudado. Ela me ligou rindo quando me contou. E isso nos leva a um ponto que quase ninguém conecta quando pensa em prevenção do câncer, mas que faz toda a diferença quando você entende a lógica. A inflamação crônica de baixo grau é, hoje, reconhecida pela comunidade científica como um dos principais fatores ambientais internos que favorecem o desenvolvimento de tumores. Não é a inflamação aguda, aquela que você sente quando toma uma pancada ou tem uma infecção. É a inflamação silenciosa, constante, que você não sente, mas que está acontecendo em escala celular o tempo todo quando o corpo está sob estresse oxidativo contínuo. E adivinhe o que os 4 ingredientes dessa mistura têm em comum. Todos eles são anti-inflamatórios de alto espectro. A cúrcuma reduz a inflamação bloqueando moléculas sinalizadoras específicas. O gengibre inibe enzimas inflamatórias. O limão regula o ambiente interno do organismo, que, quando muito ácido, favorece processos pró-inflamatórios. E a pimenta preta, além de potencializar a cúrcuma, tem seus próprios compostos que modulam a resposta inflamatória. É uma combinação que age em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Como se você estivesse trocando os filtros de um sistema de purificação que tem vários estágios. Cada filtro captura um tipo diferente de contaminante. Quando todos estão funcionando juntos, o resultado final é muito mais limpo do que qualquer um conseguiria sozinho. Essa é a lógica da sinergia. Eu vou te dizer algo que aprendi depois de mais de 2 décadas cuidando de pessoas. O câncer não é inevitável. Ele não é só uma questão de azar ou de genética ruim. Existem escolhas que você faz todos os dias que criam um ambiente interno do seu corpo. E esse ambiente pode ser hostil às células anormais, ou pode ser hospitaleiro a elas. Essa mistura simples é uma dessas escolhas. Uma escolha que custa menos de R$ 1 por dia e que, quando feita de forma consistente, comunica ao seu corpo que você está do lado dele. Você não precisa esperar um diagnóstico assustador para começar a cuidar das suas células. Você pode começar amanhã de manhã, com uma colher de cúrcuma, uma pitada de pimenta, um pedaço de gengibre e metade de um limão. Isso é tudo. Essa é a mistura. Simples, barata e com décadas de pesquisa científica por trás de cada ingrediente. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Toda semana eu trago informações como essa, baseadas em pesquisa real, sem sensacionalismo, sem achismo. Só o que a ciência diz e o que eu aplico na minha própria vida. O seu corpo vai continuar funcionando de qualquer jeito. A questão é com qual combustível você vai alimentar ele. Cuide das suas células enquanto elas ainda estão saudáveis. Eu sou o Dr. Paulo e te vejo na próxima semana com mais uma informação que pode mudar alguma coisa importante na sua vida.